A paz do Senhor, querido professor, querido obreiros que nos assistem. Graças a Deus estamos aqui para a gravação de mais uma pré-aula, desta feita da lição de número 13, que é a última lição do trimestre, que tem como tema o cativeiro de Judá. Comigo está aqui o professor pastor Robson Ferreira. A paz do Senhor, pastor Robson. Paz do Senhor, pastor Leandro. O textuário da nossa lição diz: porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve, conforme 2 Crônicas 36:16. A verdade prática: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Então, querido professor, de antemão, aquilo que está no textual e na verdade prática, vão aqui nos trazer aquilo que seria o panorama dessa lição, que todo ser humano ele se torna cativo de suas escolhas. Então, o resultado das escolhas, elas vão trazer algum tipo de resultado. Esse resultado ele pode ser positivo ou negativo. No caso de Zedequias, conforme veremos mais à frente, foi negativo. Por quê? Porque ele não ouviu o profeta, em especial Jeremias, e ele teve uma escolha que lhe trouxe consequências prejudiciais, consequências negativas, conforme veremos. O objetivo geral da nossa lição é sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. Então, querido professor, essa lição ela vai mostrar duramente quais foram as consequências dos pecados cometidos pelo povo. Essas consequências, ou seja, o efeito desses pecados, geraram consequências negativas, conforme mencionamos. Os objetivos específicos da nossa lição são apontar os motivos da decadência de Judá, revelar a teimosia do rei Zedequias e relatar a queda de Judá. Então, querido professor, nós estaremos estudando a respeito do último rei de Judá antes do cativeiro, ou seja, depois de Zedequias segue-se o cativeiro. Sobre isso falaremos logo mais. A introdução. A fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis. Estaremos falando sobre Joacás, filho do rei Josias, Joaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levado para a Babilônia, Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, e por último, Zedequias, que conforme mencionamos vai ser o último rei antes dessa deportação final. O primeiro tópico da lição fala a respeito do declínio espiritual de Judá. Item 1, as advertências dos profetas. Pastor Robson, sobre esse primeiro tópico, sobre esse primeiro item, as advertências dos profetas. Muito bem, pastor Leandro, como os demais professores e alunos que estão nos assistindo, esse primeiro ponto da nossa última lição, sobre o declínio espiritual de Judá, nós temos aqui no primeiro ponto, o autor está falando sobre as muitas advertências que Zedequias recebeu pelos ministérios dos profetas. Quando, na verdade, nós precisamos, já para levarmos a questão da lição um pouco mais, de uma forma mais abrangente, falarmos que o contexto do nosso trimestre, de toda a lição, ele é um contexto baseado em livros históricos, Nós tivemos aqui o comentário tanto do primeiro livro dos reis, como também do segundo livro dos reis, são livros históricos, que é a mesma composição do primeiro e segundo livro das crônicas. Só que, em contrapartida, existem relatos que foram descritos pelos profetas. Então, o declínio espiritual de Judá, ele aconteceu e começou a declinar, mas só que com relação a isso, muitos profetas vinham advertindo. Os profetas que foram chamados de profetas pré-exílicos, que foram Miqueias, Abacuque, o próprio profeta Jeremias, que a lição vai enfatizar mais sobre isso. Jeremias viveu um período antes do exílio
e ele foi também encaminhado para o exílio. Ele viveu antes e viveu depois. Então, as advertências dos profetas foram muitas. Várias vezes, de várias formas, Deus usou os profetas pelos seus ministérios para advertir a nação de Judá sobre o que possivelmente estaria acontecendo no futuro. Muito bem, veja, querido professor, que conforme diz o texto do comentário da lição, como bem mencionou aqui o pastor Robson, todos os profetas, eles são taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado da idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Então, o resultado final foi que chegou um limite, já não havia mais remédio para Judá. Chegou um limite, então Deus permitiu que houvesse então a deportação até a Babilônia. Claro que posteriormente nós vamos ver, pastor Robson, que nisso tudo, apesar disso, ali estava ainda a misericórdia de Deus, porque depois que eles voltam, veremos isso mais à frente, que eles voltam do cativeiro, diz que Judá nunca mais se envolveu em idolatria. Então, o remédio amargo foi necessário para curar os filhos de Israel da idolatria. Então, tudo que Israel sofre, tudo pelo qual Israel passou, é decorrente, em grande maneira, ou na sua totalidade, podemos assim dizer, por causa da idolatria. E os profetas foram, e os profetas diziam, mas o povo não se arrependeu, nem os líderes e muito menos o povo. Consequência, conforme disse aqui o pastor Robson. Segundo item, previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Sobre isso, pastor Robson. Muito bem, então os profetas no Antigo Testamento, o ministério profético, a palavra profeta, que é a palavra hebraica nabi, tinha como significado alguém que era um visionário ou até mesmo, um pouco fora do contexto da nossa tradução, um vidente. O profeta ele tinha como missão advertir sobre problemas presentes, problemas que estavam acontecendo, e um deles, com muita força e com muita veemência, era a questão da idolatria. Israel havia se desviado do princípio de adorar a Deus como um único Deus verdadeiro, estava na idolatria, como também eles tinham, dentro do parâmetro do ministério, ter por Deus as revelações divinas sobre algo que aconteceria no futuro. Eles eram uma espécie de vidente. Dentre esses profetas, sempre quem preveu, quem trouxe previsões sobre acontecimentos que levariam Judá ao exílio foi Jeremias. Jeremias, ele foi bem enfático, foi bem direto nessas previsões, advertindo, como já fora falado aqui nessa aula, que por causa da não ouvir as advertências, Judá acabou indo para o exílio. Mas houve muitas previsões dos acontecimentos que se dariam com relação ao exílio, em especial o exílio de Judá. Pastor Robson, aqui o comentarista da lição, ainda dentro desse segundo tópico, diz sobre os falsos profetas, Aqui que havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Sobre isso, nesse particular. Muito bem. Bem especial no livro do profeta Jeremias, ele se deu muito com essa problemática de a nação entender o que realmente era verdadeiro e o que realmente era falso na questão da mensagem entregada pelo profeta. Inclusive, o próprio livro de apoio que eu trago aqui, falando sobre esse ponto, o autor ele diz que pelo menos 3 elementos davam ênfase à força de um ministério verdadeiro, da palavra verdadeira entregada pelo profeta. Eu vou ler aqui os 3 pontos. Letra A forte experiência de Deus. Um desses fatos foi Isaías. Isaías teve uma forte experiência com Deus. Letra B, os profetas verdadeiros estavam convictos que Deus os chamavam para uma missão, tinham uma missão, eles tinham convicção disso. E letra C, essa experiência com Deus profunda trazia mudanças sobre a vida dessas pessoas. Então,
havia uma certa confusão com relação a isso aí dentro da nação, em especial Judá, porque muitos levantavam-se como profetas e traziam palavras que, no contexto mais atual, amassageavam o ego do rei. E Jeremias ele foi desprezado, inclusive por Zedequias, por esse fato, por ele falar, por ele denunciar. E essas três características aqui descritas pelo autor da nossa lição, que dão ênfase sobre o ministério verdadeiro, daquele que entregava uma mensagem verdadeira e era a palavra de Deus verdadeiramente. E o que a gente pode observar então, pastor Robson, querido professor, é que Zedequias então deu mais crédito aos falsos profetas do que ao profeta Jeremias. Exatamente. O item 3, motivos que levaram Judá ao cativeiro. Sobre isso, pastor Robson, os motivos que levaram então Judá para o cativeiro. O motivo principal que fez com que Judá fosse levado ao cativeiro, sem dúvida nenhuma, foi a desobediência, né? Jeremias, como o profeta que estava em exercício, como também os profetas que o antecederam, por várias vezes advertiram, né? Deram conselhos a Zedequias, como também aos reis anteriores, e eles não obedeceram. E por esse fato, eles foram levados cativos, por falta de obediência. Então, por falta de obediência, esse foi o motivo que culminou, que levou realmente a nação a ser levada cativa para a Babilônia e se tornar escravos em Babilônia. A suma da consequência é isso que o pastor Robson mencionou, desobediência. E aí a gente vai ver, conforme já mencionado, a idolatria, pecados abomináveis que foram cometidos contra Deus, derramamento de sangue inocente. Isso estudamos em lições anteriores, inclusive, a respeito. Cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Então era terrível a condição deles, as atitudes, as ações que eles fizeram. Então podemos aqui considerar, né, como motivos, outros motivos que, tendo maior ali a desobediência, e por causa da desobediência desencadeou todas essas outras rebeldias, digamos assim, ou essas atitudes más, e aí não houve jeito senão culminar, né, na consequência do cativeiro. Ainda fala aqui, pastor Robson, sobre a situação de Judá ser uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades, porém eles não se arrependeram. Exatamente. Infelizmente, o que as lições anteriores até mesmo deixaram bem claro, que o povo estava com o coração endurecido, era um povo de dura cerviz, que não se dobrava, que não se rendia perante Deus, e por isso eles não se arrependeram das suas atitudes e acabaram vivendo em desobediência, conforme o que estava escrito, e sem dúvida nenhuma, como diz a própria verdade prática da nossa lição, né? Todo ser humano ele é responsável pelas suas escolhas. Então, tudo aquilo que eles obteram como escolhas, fora daquilo que Deus havia dado à nação, colheram como consequência. E aqui é interessante, querido professor, destacar, pastor Robson, que fala sobre o perigo da apostasia, né? Israel chegou num ponto que havia apostatado, não cria mais na palavra do Senhor. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque quando há humildade, há um coração quebrantado, a palavra de Deus diz que é um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa volta atrás, porque eu quero crer, pastor Robson, que se houvesse uma humilhação nacional a partir do rei do povo, Deus haveria, conforme o relato de Josias, Deus deixou o cativeiro por uma oportunidade futura, eles poderiam ter se livrado disso. Porém, obstinados, desobedientes, apóstatas, não tinha outra consequência senão a pior. A síntese do primeiro tópico diz: os motivos da ruína de Judá foram a idolatria, a rebeldia, a injustiça e a desobediência por parte da liderança.
Os reis não se atentaram, consequentemente o povo. Amém? Vamos para o segundo tópico da nossa lição, a obstinação de Zedequias e sua queda. A teimosia de Zedequias. Sobre isso, pastor Robson. É interessante a gente pontuar isso aqui com relação a Zedequias. Zedequias foi um rei que foi posto nessa função, contrariando toda a órbita da realidade de uma nação escolhida por Deus. Os últimos reis que antecederam, quanto Josias, o Joaquim e Jeoaquim, eles já estavam fazendo o que não era agradável a Deus. Mas Zedequias, ele foi posto lá como rei da nação de Judá pelo próprio Nabucodonosor. Então, inclusive a lição ela vai usar um termo, um nome chamado que chama Zedequias de vassalo da Babilônia ou de Nabucodonosor. Esse termo vassalo é alguém que é súdito. Ele estava no reino, ele estava reinando em Judá, mas quem colocou ele naquele posto, haja vista que Nabucodonosor e a Babilônia já havia cercado, já havia sitiado a nação de Judá, a cidade de Jerusalém, e já tinha levado alguns cativos, mas na época de Zedequias, mais em especial, ele ficou 18 meses ali cercado. Então, com relação a isso, Jeremias havia advertido no capítulo 38 sobre isso, que ele estava lá por causa de Nabucodonosor, e ele estava se rebelando contra o próprio Nabucodonosor. Então, o próprio Jeremias disse, olha, isso vai trazer consequências a você, vai trazer consequências graves à sua vida, à sua integridade. Mesmo assim, ele não deu ouvido. Então, podemos dizer no ditado um pouco mais popular, Zedequias era realmente muito teimoso, né? E era teimoso a ponto de se rebeliar contra alguém que colocou no rei. Na verdade, ele era um súdito lá de Nabucodonosor. Então, por isso que o nosso tópico aqui da lição, o nosso ponto, diz que ele era teimoso, ou a teimosia de Zedequias. Infelizmente, né? Como poderíamos, assim, num jargão popular, era um cabeça dura, né? Não, o teimoso, cabeça dura, não atentou. E aí a consequência veio. O segundo item fala surdos aos avisos dos profetas. Sobre isso, pastor Robson. É o que nós já havíamos até comentado, né? Mas em especial, Jeremias havia advertido o rei Zedequias, dizendo que Babilônia ia vir contra a cidade de Jerusalém, contra o seu reinado, só que ele fez como que surdo, né? Fez como que não queria ouvir. Então, ele não deu ouvidos, se fez de surdo para os avisos dos profetas. Os profetas haviam advertido, haviam os escritos, sem dúvida nenhuma, havia os escritos dos profetas deixados pelos os profetas contemporâneos, né, de Jeremias, como eu já citei, Abacuque, o próprio Miqueias, Naum, o Sofonias, foram profetas que profetizaram no período antes do exílio de Judá, mas ele se fez de surdo, não deu ouvido. E esse é um perigo eminente, na verdade, para a nossa era, para nosso tempo também. Não ouvir o que Deus está falando, não ouvir a advertência de Deus por meio da sua palavra. Sem dúvida nenhuma, nesse tempo presente, já trazendo uma aplicação para esse contexto, nós temos muitos avisos de Deus com relação à igreja, com relação à nossa nação, que Deus tem usado pessoas, Deus tem falado por meio da sua palavra, e realmente nós precisamos estar atentos, abrir os nossos ouvidos, ser atentos à voz de Deus, para não nos tornarmos como Zedequias, surdo, e não dar ouvido ao que a palavra de Deus tem nos advertido. Muito bem. Sobre isso também, querido professor, é importante destacar que Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade
e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Por quê? Porque ficava assim, templo do Senhor é esse. Conforme Jeremias 7,4, eles confiavam, não, aqui está o templo não vai ser destruído, Deus não vai deixar. Então, eles estavam confiantes nisso. Todavia, eles estavam afastados, eles estavam em desobediência. Por isso fala religiosidade, porém afastado do Senhor. Então, eles acreditavam que Jerusalém não seria tomada, porque estava ali o templo do Senhor. No entanto, Deus vai permitir. Glória a Deus. Vamos, portanto, para o terceiro tópico da nossa lição, que tem como título Jerusalém é cercada e levada cativa. Aí nós temos a destruição da cidade santa e do templo, que a mencionamos há pouco, a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza e a esperança profetizada. Dentro do primeiro item, Pastor Robson. Vamos lá, então nós temos dentro, como eu já disse no início do nosso comentário aqui, nós estamos dentro de um livro histórico, né? Nós temos aqui um contexto histórico em que os assírios já haviam cercado Jerusalém, os próprios egípcios também, e desta feita agora Nabucodonosor com o reino da Babilônia também cerca agora, e por 18 meses ele sitia a cidade, e em um momento oportuno, o livro do segundo livro dos reis, como também o das crônicas, nos informa sobre isso. Em um momento oportuno, em uma brecha que eles encontram, eles invadem a cidade. Primeiro, isso aqui é uma estratégia, sitiar a cidade. Eles não conseguiam sair, os soldados estavam passando fome, não havia mantimento na cidade, não havia alimentação, todo o recurso que eles tinham já haviam se acabado, e eles entram. Quando eles entram, eles começam a invadir a cidade santa, e aí invadem também o templo e destroem aquilo que Deus tinha como muito zelo na época para a nação. É muito triste, né, tudo que aconteceu. Fala que o templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Consequência. O segundo item é a matança, o cativeiro e a peste. Sobre isso. Então, quando Nabucodonosor invade, começa todo o sistema de matança. Inclusive o próprio rei Zedequias, ele consegue fugir, né? Nós vamos falar isso aqui, acho que nesse ponto mesmo, ele consegue fugir e ele é apanhado, e aí ele é levado à presença de Nabucodonosor. Os seus filhos são matados, são mortos na sua presença. Ele vê isso e os seus olhos são arrancados, né? Ele perde a sua visão e aí não consegue enxergar mais nada. E com relação a isso, nós temos um livro na Bíblia, né? Que é o livro das Lamentações de Jeremias. Jeremias estava nesse momento, nesse contexto, vivendo esse tempo. Por isso que o livro de Lamentações de Jeremias, Jeremias fala muito sobre isso, porque ele vê a situação, ele vê a matança, ele vê a peste, ele vê a pobreza em Jerusalém, e o que lhe resta é chorar. Por isso que Jeremias é considerado o profeta chorão. E ele se lamenta pelos fatos que está acontecendo na nação, devido à desobediência. Muito bem, então aqui já resumindo o segundo e o terceiro tópico, é isso. Jeremias, o profeta das lágrimas, chorou pela desolação de Jerusalém, porque o povo em desobediência, não aceitou o conselho da parte de Deus, a liderança não aceitou e veio toda essa destruição. Então, Jeremias lamenta muito. Querido professor, como eu disse, a nossa lição ela é resumida, não dá tempo de aprofundar, mas fica aqui a sugestão. Aprofunde-se, leia os livros históricos e os proféticos que dizem ou que fazem menção a respeito dessa parte histórica de Israel, para que você possa também agregar mais informações à tua aula. A síntese do terceiro tópico diz: a invasão da cidade santa e do templo trouxe pobreza, fome, matança, deixando Judá arrasado. Ou seja, podemos ver nisso, pastor Robson, a consequência. Isso aqui é o resultado direto da consequência da desobediência. A conclusão: a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes.
Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Depois do período do cativeiro, eles voltam. Deus ainda usa suas misericórdias para com seu povo. Elas não têm fim, novas são a cada manhã, conforme vemos em Lamentações. Então as misericórdias de Deus são grandes. Apesar de tudo que aconteceu, Deus, na sua fidelidade, nas promessas que tem com a nação de Israel, ele permitiu que voltasse. E como eu disse, depois disso tudo, Israel nunca mais se envolveu em idolatria. Israel, no caso Judá como um todo, nunca mais se envolveu em idolatria, porque aprenderam a lição. Amém? Quero aqui agradecer ao pastor Robson, muito obrigado pela participação. Querido professor, que Deus te abençoe na tua aula, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.